No âmbito da Unidade Curricular Inteligência Artificial, foi desenvolvido um sistema inteligente denominado por Skyhelper. O sistema Skyhelper consiste num dispositivo de ajuda na vigilância da área balnear. Este sistema realiza uma análise da área balnear da praia onde está localizado, procurando por situações potencialmente perigosas, como é o caso de um afogamento. Ao detectar uma anomalia deste género, é acionado um meio de auxílio à vítima. O sistema Skyhelper é constituído por dois componentes essenciais: a câmara, que irá avaliar os potenciais casos de perigo, e o drone, que prestará auxílio à vítima. A câmara está instalada nos postos de vigia dos nadadores salvadores e, uma vez que o seu raio de ação é limitado, é necessário que existam várias câmaras ao longo da praia, de modo a que toda a costa esteja a ser vigiada. Cada câmara corre um algoritmo de análise de imagem, procurando situações onde os banhistas possam estar em perigo. No caso destas situações serem detectadas, a câmara envia um sinal para que o drone seja lançado para o local onde o sinal de perigo foi acionado, avisando posteriormente o nadador salvador ou a capitania. O drone, que estará localizado em pontos específicos da praia, é constituído por um quadcópter que foi adaptado para transportar uma boia de salvamento. Tal como indicado anteriormente, devido ao raio de ação limitado de cada câmara, é necessário que exista mais que uma ao longo da costa. Para isso, este equipamento é colocado nos postos de vigia existentes na praia devido à sua localização estratégica. No que toca aos drones, estes foram colocados entre cada conjunto de câmaras. A cada dia que passa, durante a época balnear, deparamos com informações sobre tragédias que acontecem nas praias portuguesas. Estas situações ocorrem por falta da rápida assistência dos nadadores salvadores ou da localização tardia das vítimas em afogamento. Com a aplicação deste sistema, existe uma avaliação permanente do perigo e uma rápida resposta na detecção do mesmo. Após o perigo ser detectado, será lançado um aviso para os nadadores salvadores da área, bem como para a capitania correspondente, que irá contactar com a praia para ver que meios devem ser acionados, como por exemplo o barco do ISN ou uma ambulância. Para uma explicação mais precisa acerca do funcionamento do sistema, é de seguida apresentado um fluxograma. A câmara analisa a costa marítima até detectar perigo. Após detectar esse perigo, vai obter as coordenadas do mesmo, encontrando de seguida o drone disponível que se encontra mais próximo da câmara, enviando para as coordenadas do perigo. Enquanto o drone não chega ao local de perigo, a câmara vai atualizando as coordenadas do mesmo, de modo a compensar possíveis deslocamentos. Ao chegar ao local pretendido, o drone verifica se o perigo é real ou não. Caso não seja, regressa à posição inicial, mas caso contrário, deixa primeiro a boia no local e só depois regressa ao local de onde partiu. A detecção do perigo, tal como dito anteriormente, é feita a partir da câmara. Esta analisa uma imagem direta da zona a avaliar, procurando potenciais casos de perigo. Ao identificar um caso de perigo, é necessário saber as coordenadas onde este se encontra, de modo a indicar para onde o drone tem de se dirigir. Para isso, a câmara utiliza um sistema de grelhas de modo a facilitar a triangulação do ponto desejado. Devido à inclinação da imagem, as linhas horizontais têm espaçamentos diferentes, aumentando de baixo para cima, de modo a corrigir essa inclinação. Para localizar o perigo, a câmara utiliza o ponto central da câmara, correspondente ao ponto central inferior da imagem, e o ponto na grelha onde estiver o perigo. Sabendo as coordenadas da câmara, é possível situar através da grelha a localização do perigo. Para uma localização mais exata do perigo, pode ser feito zoom à imagem de modo a obter uma coordenada mais específica. Após ser calculada a coordenada do perigo, esta é indicada ao drone, que de imediato levanta voo e se dirige para essa mesma coordenada. Enquanto a boia não é largada, a câmara vai atualizando as coordenadas de modo a obter uma localização mais exata do perigo.
Ao mesmo tempo, o nadador salvador é avisado e dirige-se em auxílio da vítima. Ao chegar à coordenada que lhe foi indicada, o drone vai avaliar se realmente existe perigo ou não. Caso isto se verifique, a boia é colocada na coordenada que lhe foi anteriormente dada, voltando de seguida o drone à sua posição original. Caso não haja perigo, o drone regressa à sua posição original sem que a boia seja largada. Ao chegar à sua posição inicial, caso a boia tenha sido largada no mar, é necessário que seja reposta. Depois disto, o drone passa a estar novamente disponível. Este sistema qualifica-se como inteligência artificial, pois opera de uma forma autónoma sem que seja necessária intervenção humana em nenhuma fase do seu funcionamento. As regras utilizadas pelo sistema são de produção com encadeamento para a frente. Neste slide são apresentados diversos predicados. O primeiro caracteriza o drone e a sua posição de origem. A câmara é caracterizada pela posição onde está fixa. O predicado envia o drone para uma determinada posição. Os predicados têm bateria e têm boia indicam, respectivamente, se o drone em causa tem bateria e se tem boia. O predicado disponível indica se o drone está disponível para se deslocar ao local de salvamento. O predicado posição surge para nos informar se o objeto se encontra naquela posição. Este predicado pode ser utilizado para o drone e para o perigo. A detecção de perigo é um predicado que indica que a câmara detecta um perigo numa determinada posição. Confirma perigo refere-se ao predicado em que o drone confirma que o perigo está na posição. O predicado largar boia refere-se à ação de largar a boia no local indicado. O predicado mais perto indica qual o drone mais perto de uma determinada câmara. O predicado procura indica que a câmara está a analisar a costa. O predicado voo indica se o drone está em movimento. Quando se faz um acerto de um facto, inserimos esse facto na base de conhecimento se este ainda não existir. Ao invés, o retract retira o facto da base de conhecimento se este existir. Utilizando o exemplo apresentado anteriormente, a base de conhecimento tem os seguintes factos. A câmara, ao detectar um perigo numa posição, vai verificar qual é o drone que se encontra mais próximo. Para isso, confere todos os drones existentes, procurando aquele que está disponível e mais perto do local. O drone encontra-se disponível se tiver boia, bateria e não se encontrar em voo. Esse drone é então enviado para a posição de perigo, levantando assim voo. Após enviar o drone para a posição de perigo, é necessário atualizar a sua posição de modo a compensar possíveis deslocamentos do perigo. Para isso, é feita uma atualização das coordenadas enquanto a posição do drone e a posição do perigo forem diferentes. Ao chegar à posição de perigo, é necessário confirmar a autenticidade do mesmo. Se esta se confirmar, a boia é largada nessa posição, sendo o drone enviado sem boia à sua posição de origem. Se o perigo não se confirmar, o drone volta à sua posição de origem. Ao chegar à sua posição de origem, o drone termina a sua ação de voo e é-lhe colocada uma boia caso esta tenha largado.